Quem me ouve diz amém. Querido, escute. Deus é um ser inteligente. Deus ele não tem interesse em desperdício. Lembra de Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes? O texto diz que ele mandou que os discípulos recolhessem os cestos. Se encheram 12 cestos de pães e peixes que sobraram. Ou seja, ele não aprova o desperdício. Deus não é um semeador insensato e imprudente que sai lançando a sua semente, jogando a sua semente em qualquer terreno, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem vai semear, ele precisa saber que o terreno onde ele está lançando a sua semente é um terreno apropriado para o tipo de semente que ele está semeando. Ninguém apanha uma porção de semente e joga em um terreno baldio. Todo mundo que vai semear alguma coisa espera, obviamente, uma colheita. Para cada tipo de semente que você vai plantar, existe um tipo de terreno, existe um preparo adequado. Se não obedecer isso, você automaticamente não vai colher frutos daquilo que você semeou. A bênção de Deus, na maioria das vezes, ela também está condicionada a essa preparação do terreno. Ou seja, espiritualizando a coisa aqui, a bênção de Deus, na maioria das vezes, está condicionada à observação de princípios da sua palavra. Não é que existe uma moeda de troca. O que existe é que, na maioria das vezes, a plenitude da bênção de Deus só é entregue a quem observa princípios da palavra de Deus. Repito o que eu disse há pouco: Deus não tem interesse em ficar lançando a sua bênção em terrenos de qualquer maneira, como se fosse um terreno baldio. Perceba uma coisa, eu queria ler com você, vamos ver quem está mais rápido aí nesse programa aí. Abra aí a Bíblia, pode jogar no telão ali. Deuteronômio capítulo 28 e versículo 1. O texto diz: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Isso aqui é a preparação do terreno. Agora olha o que vai acontecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olhe para mim, mantenha a Bíblia aberta. O que é a bênção aí? A bênção é a exaltação. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é exaltação? Exaltar ou ser exaltado é ser colocado numa posição de destaque. É ser bem-sucedido em alguma coisa. É sobressair em alguma coisa. Você chega na maioria das empresas, principalmente nas empresas que trabalham com venda, tem lá normalmente um quadro e coloca lá o funcionário destaque daquele mês, o vendedor destaque do mês. O funcionário destaque do mês foi do setor tal e está lá a foto do sujeito, o nome dele, qual que é a função dele. O que está acontecendo com aquela pessoa? Ele está sendo exaltado entre os demais, porque ele sobressaiu entre os demais. Entre a sua equipe, ele foi exaltado. Ele obteve uma colocação melhor. E aqui para nós, se nós dissermos que nós não gostamos disso, não é verdade. Qualquer coisa que nós vamos fazer,
nós fazemos com a intenção de fazer bem feito, de sair lá na frente da melhor maneira possível. Então, como que Deus vai exaltar, no caso aqui uma promessa para Israel, sobre todas as demais nações da terra? Olha a preparação do terreno, olha a maneira condicional. Será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno? Aqui é a condição. Aí vem agora a liberação da palavra: o Senhor exaltará. Quem me ouve diz amém. Vamos a um outro texto para você compreender. Um texto muito conhecido do Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Se tiver jeito, vai colocando aí na tela. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. O que diz o versículo 3? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olhe para mim. Você já viu uma árvore plantada às margens de um rio sofrer com a seca? Uma árvore plantada à beira de um rio, ou no lugar que tem muita água, ela só perde as folhas se for da sua própria espécie que isso aconteça. Normalmente uma árvore plantada assim, ela não sofre a escassez de água do verão, porque ela vai ter as suas raízes alimentadas, o solo vai estar umedecido. O que vai acontecer? Olha a liberação da palavra. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo que fizer prospera. Quem quer viver a sua vida desse jeito? Me dá um sinal assim para eu ver. Sendo próspero em tudo. Quer ver o princípio? A condicional para que isso aconteça? Começa lá no versículo 1. Qual que é a condicional? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira condição. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós já temos 3 condições. Quer ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas? Aqui nós já temos 3 condições. Versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quarta condição: ter prazer na lei do Senhor, sentir-se bem nos princípios do Senhor. Quinto princípio, ou quinta condição para ser como essa árvore, além de sentir prazer na lei do Senhor, é preciso meditar nela dia e noite. Fazendo isso, não andando segundo o conselho, não parando no caminho, não assentando na roda, tendo prazer na lei, meditando nela dia e noite, será como a árvore plantada a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A bênção de Deus sendo condicional aqui com a observação desses princípios. Vamos a um outro texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá, quem é bom de Bíblia, não espere o telão. Olha o que diz o texto, final do versículo. Talvez esse texto aqui seja o verso mais conhecido, ou um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. Qual que é a bênção?
Final do versículo. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso aqui é a liberação da bênção. Isso aqui é a colheita. Isso aqui é a frutificação. É a produção de frutos. Onde que o texto começa? No início do verso aí. Se o povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se humilhar. Veja que aqui não está falando para o ímpio. Isso aqui é uma palavra para Israel, automaticamente sendo repassada a nós. É o ímpio que deve fazer isso aqui? Não. Se o povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha quantos princípios estão sendo colocados aqui, quantas condições estão sendo colocadas aqui, que precisam ser observadas por nós. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí vem a liberação da palavra profética. Então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, querida igreja do Senhor reunida aqui nesse início de noite, de fato nós precisamos fazer isso aqui, para que a nossa terra seja sarada, os pecados da nossa gente sejam perdoados. Nós precisamos disso. Caminhando aqui para fechar essa primeira parte. Quer ver um outro texto? Vamos lá. Só mais dois. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículos 6, 7 e 8. Olha o 8. Veja o versículo 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em boa obra, ou em toda boa obra. Qual que é a liberação da palavra profética? Deus é poderoso para fazer com que nós alcancemos toda a graça, a fim de que tenhamos tudo sempre. Escute uma coisa: a graça de Deus não se resume apenas na salvação. A salvação é a plenitude da graça de Deus. A salvação é a expressão máxima da graça de Deus. Mas tudo que nós alcançamos, tudo que nós recebemos é graça de Deus. A chuva que está caindo, graça de Deus. O ar que respiramos é a graça de Deus. A vida, resultado da graça de Deus. Tudo que nós alcançamos é resultado da sua graciosidade. Deus é poderoso para fazer isso em nós, em toda a suficiência, para que nós abundemos, ou seja, para que tenhamos fartura em toda boa obra. O que Paulo está dizendo? Toda boa obra nossa. Deus é poderoso para fazer essa boa obra frutificar em abundância, prosperar em abundância. Onde é que está o princípio para que isso aconteça? Começa no versículo 6. Olha o que Paulo diz: o que semeia pouco, pouco também colherá. Gente, isso aqui é a coisa mais lógica. Ele continua: o que semeia em abundância ceifará. Como que você vai querer que alguém
que semeia pouco tem uma colheita proporcional ao que semeou muito. Vamos pegar aqui na nossa região uma coisa prática. A nossa região é a região típica das lavouras de café. Você não pode querer que uma pessoa que tenha, por exemplo, 10 mil pés de café plantado na sua propriedade, tenha a mesma colheita daquele que tem 100 mil pés. Isso é lógico. Eu fui outro dia na chácara do Sebastião Junim, do Diácono Júnior. Ele tem lá um pomar extraordinário. Eu tenho lá em casa um pomarzinho. Eu tenho uns 5 ou 6 pés de fruta. Ele tem lá muita coisa. Eu não posso querer colher na mesma proporção que ele. Ele plantou mais do que eu. Isso aqui é coisa lógica. Paulo está dizendo então com isso, e eu já falei isso aqui em outras vezes, e eu vou repetir, a repetição ela é didática. O que determina ou quem determina o tamanho da colheita não é Deus. Quem determina o tamanho da colheita é quem plantou. Quem plantou pouco, a sua colheita será na proporção. Quem semeou muito, a sua colheita também será proporcional. Aí ele continua no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. De que jeito? Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí vem o texto que eu já trabalhei, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Perceba que a bênção de Deus, a liberação da palavra profética, vem acompanhada de princípios que precisam ser observados. Vamos a um outro texto, clássico esse, Mateus capítulo 6, versículo 33. Tenha paciência comigo nesse início, essa introduçãozinha. Fica em paz. Mateus 6,33. Eu vou pedir você, vamos todos nós, vence a máscara aí. Na tradução que está ali no telão, para não ter divergência de tradução, vamos todos nós ler esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Buscai, pois. O que é normal as pessoas dizerem desse texto? Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, não é assim? Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Só que o texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Que coisas são essas? Não está falando que as demais coisas. Não está falando que todas as coisas. Está falando estas. Então está falando de coisas específicas. Está apontando aqui para algo específico. Que coisas são essas que serão acrescentadas? Basta nós lermos os versos anteriores. Olhe para mim, eu vou citar e você confere depois. O que é o contexto aqui? Jesus chegou para os discípulos e os apanhou tomados por um excesso de ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal de todos nós. Só que para muita gente o excesso de ansiedade é um problema terrível, porque a ansiedade em excesso tira a tranquilidade, rouba a paz, tira o sono, bloqueia a pessoa da sua capacidade de raciocinar, de fazer as escolhas certas às vezes. Jesus apanhou os discípulos tomados por essa ansiedade. Eles estavam preocupados: o que vamos comer? O que vamos beber?
Nós largamos a nossa profissão. Quem era cobrador de imposto já não cobrava mais imposto. Quem era pescador já não pescava mais. E agora eles estavam tomados por essa preocupação: o que será de nós? Jesus chegou para eles e começou a conversar com eles: por que vocês estão tão preocupados com essas coisas? Olhem, as aves dos céus, elas não semeiam e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai as alimenta. Por que vocês estão preocupados? Olhe os lírios do campo, nem Salomão, no auge da sua glória, do seu poder, se vestiu tão bem quanto um desses lírios. Aí Jesus diz para os discípulos: muito mais, ou seja, mais do que Salomão, mais do que os lírios, muito mais, o nosso Pai tem cuidado de vocês. Aí chega no verso: busquem primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, ou todas estas coisas. Que coisas são estas? O que está no texto: o que comer e beber serão acrescentadas. Levante a sua mão ao céu, querido. Eu quero concordar aqui que no nome de Jesus, à medida que nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, não vai faltar na nossa mesa o que comer e beber, não vai faltar no nosso armário o que vestir, porque Deus há de continuar suprindo todas as nossas necessidades, e o nome dele será honrado na nossa vida. Davi disse: fui novo, já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer de fome, porque Deus, Ele sempre supre as nossas necessidades. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Aleluia, aleluia. A bênção de Deus, ela é condicional. Quer a bênção de Deus, querido? Sim ou não? Quer a bênção de Deus? Então eu poderia citar aqui vários outros textos. Eu vou ler só mais um. E aí é o texto principal que eu quero pontuar com você, mais prolongado um pouquinho só. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículos 15 a seguir, até o 24. Lucas 14, 15 a seguir. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, um a um começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Eu peço que também me desculpes. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como me mandaste, mas ainda há lugar na mesa. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Amém. Olhe para mim. Ser convidado para uma festa é um privilégio. Quando acontece de alguém à nossa volta
fazer uma festa e a gente passar desapercebido da lista de convidados dessa pessoa, será que fulano está com raiva de mim? Ele fez uma festa na casa dele, fez um aniversário, fez um churrasco lá, alguma coisa, e não me convidou? No Oriente, naquele tempo, era diferente do que é hoje. Aqui na nossa região ou aqui no Ocidente, qualquer festa que alguém fosse dar, o convite era previamente feito, com antecipação, bem antes. Não é você ligar para um amigo 10h30 da manhã, no domingo, e falar assim: almoça aqui em casa. Que dia? Domingo que vem? Daqui 15 dias? Não, é hoje. Eu conheço alguém que gosta de fazer isso. E eu conheço alguém também que não gosta. E aí, só que não tem desse negócio, pode me chamar 11 horas que eu largo tudo e vou. E aí, o que essa pessoa que recebeu o convite fazia? Ela dizia no ato do convite: eu posso ir, ou eu não posso ir. Tudo deveria ser preparado de acordo com a quantidade de pessoas. Isso é a coisa mais óbvia que tem. Tudo seria feito, organizado. Tudo seria programado da melhor maneira possível. Véspera do encontro, ou da festa, ou do dia marcado, o anfitrião, aquele que convidou, aquele que estava dando a festa, mandava o seu servo de novo ao convidado para lembrá-lo: pode ir para o lugar da festa, pode ir para o endereço programado, porque a festa vai começar. O que aconteceu aqui no texto? Esses convidados, o que tudo indica, fica claro aqui no texto, é que quando eles receberam o convite, eles confirmaram presença. Só que quando chegou na hora mesmo do banquete, eles começaram um a um dar desculpas, dizendo que não iriam, dizendo que não tinham. O texto diz que esses 3 convidados, eles tentaram justificar a sua ausência. Na verdade, dar aqui verdadeiras desculpas esfarrapadas, razão, segundo no entendimento deles, justificassem a ausência deles no banquete, na festa programada que eles haviam combinado de estar presente. Olha o que vai acontecer. O texto diz que o primeiro, ao receber o alerta de que ele deveria se dirigir para o local da festa, ele disse o seguinte: eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Eu não vou poder, eu não posso estar presente. Escute uma coisa: esse anfitrião aqui não era qualquer pessoa. Esse que estava dando o banquete, pelo nível de banquete, quando você vai ler outros textos, por exemplo, o texto de Mateus, quando Mateus escreve no capítulo 22, o versículo 1 a 14, esse mesmo episódio, Mateus dá alguns detalhes diferentes de Lucas. Esse camarada aqui não estava lá esperando os seus convidados com meio quilo de carne para assar, não, senhor. Ele tinha preparado um banquete com muitos convidados, era muita gente que iria participar. Era um homem de honra. E esse seu primeiro convidado disse: eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. A impressão que nós temos aqui no texto é que esse camarada comprou um terreno sem ver. Depois de comprado, pelo que ele disse, ele iria ver o terreno. E onde é que alguém faz isso? Principalmente no Oriente. Ninguém comprava algo, uma posse, um terreno assim, às escuras. Por quê? O Oriente tinha uma cultura interessante. A pessoa que iria comprar o terreno, ele tinha que ouvir as histórias daquele terreno, para que as histórias não se perdessem.
Constava nas documentações dos terrenos detalhes a respeito daquele terreno. Se aquele terreno já pertenceu a uma pessoa importante, a um patriarca importante, constava detalhes, por exemplo, se o terreno era plano, se o terreno era morrado, se o terreno tinha uma mina d'água, se o terreno tinha um rio. Então ninguém compra um terreno no Oriente para ir ver depois. Fica claro aqui no texto que esse camarada estava dando uma desculpa, estava inventando algo. Fica claro no texto que ele preferia as suas propriedades, preferia os seus bens, preferia aquilo que possuía em detrimento aos seus relacionamentos. Eu vou esticar um pouquinho mais disso no segundo camarada que deu essa desculpa. Já o segundo convidado, ele disse: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Outra desculpa totalmente esfarrapada. Quem me ouve diz amém. Uma desculpa sem jeito. Era uma justificativa que não era justa. Uma justificativa, ela só é justa quando aquilo que a pessoa está dizendo é verdade. Quando ela tenta justificar algo com uma expressão que não é verdade, não é uma justificativa, é uma desculpa. E esse camarada diz: eu comprei 5 juntas de bois. O que era 5 juntas de bois naquele tempo? É o que é hoje 5 tratores agrícolas. Sai nas propriedades aqui na região e procura quantos produtores rurais têm condição de ter pelo menos um trator. Esse camarada disse: eu comprei 5. Comprei 5 tratores. Só que comprar juntas de bois não era igual comprar trator hoje, que o camarada entrega o trator lá na fazenda, se ele der um problema, tem uma garantia que ele volta, aquele negócio todo, tem uma peça que pode passar por um reparo. Não é isso. A junta de bois, os bois trabalham juntos literalmente. Os bois precisam ter o mesmo porte físico, precisam ter a mesma estatura, porque senão não funciona. Se um boi for mais forte do que o outro, o trabalho vai ficar deficiente. Ele vai puxar o arado, não vai sair direito. Ele vai puxar o carro, seja como que for, não vai sair perfeito. É preciso que seja uma dupla perfeita, seja uma junta perfeita, porte físico, estatura, força. Existiam 2 maneiras de comprar juntas de bois: ou numa exposição, ou na propriedade de quem estivesse vendendo. Assim como o primeiro, fica claro no texto que os seus bens estavam acima dos seus relacionamentos. Gente, nunca foi tão crucial mantermos alianças, relacionamentos saudáveis. Escute uma coisa: existem portas que o dinheiro não é capaz de abrir, mas relacionamentos é capaz de abrir. Existem lugares que você pode ter o dinheiro que for, que você não entra, mas se você tiver relacionamento, você entra. É o famoso QI, né? Quem indica, quem abre porta, quem te coloca lá dentro. Valorize relacionamentos, valorize as suas alianças, construa alianças saudáveis. Pastor André falou hoje na IBD, só citou a questão das amizades, dos relacionamentos virtuais, que por um lado a gente ganhou a facilidade da comunicação, mas por outro lado nós perdemos e muito. Por outro lado nós perdemos o calor humano, perdemos o oferecer do ombro para o outro chorar, perdemos o ombro para a gente chorar. Relacionamentos
Guarde isso. Não troque os seus relacionamentos por coisas materiais. A humanidade está vivendo uma triste realidade. A humanidade está aprendendo, ou já aprendeu, a amar coisas e usar pessoas, quando que na realidade deveria ser o contrário. Nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Esse camarada não levou em consideração o seu relacionamento. A última desculpa aqui, e eu vou caminhar para fechar o elo daquilo que eu dei no início da introdução. O último, a impressão que eu tenho, sabe aquele camarada que você vai cobrar ele uma responsabilidade, algo que ele firmou, um compromisso que ele firmou, ele passa a mão na cabeça, e aí você fica esperando, o que é que vai sair? E ele vem com aquela desculpa assim, mirabolante, aquela desculpa assim, que merece até um roteiro de filme. Sabe aquela desculpa? Sabe aquela invenção na hora? Dirija-se ao lugar do banquete. Está tudo pronto, o chefe está te esperando lá, falou o servo. E aí esse camarada põe a mão na cabeça e diz assim: rapaz, eu me casei, não vou poder ir. Estou em lua de mel, cara. Como é que eu vou caçar almoço na sua casa? Só que não é verdade. Se você ler, a grosso modo, sem examinar o que eu vou te citar aqui, parece que a desculpa desse camarada era verdadeira, parece que era uma justificativa. O texto de Deuteronômio 24, versículo 5, diz que o recém-casado estava liberado do dever da guerra. Banquete era um dever social. Almoçar ou jantar, ou seja o que for, na casa de um amigo, não era dever de guerra, não era um estado de alerta, não era uma defesa da pátria, era um dever social. Agora fica claro aqui no texto para nós, ou esse camarada realmente era bem mais mentiroso do que os outros, ou a mulher dele mandava nele. Eu não sei, que você pode escolher qual que é que você quer, né? Hein, Marquinhos? Isso aí. Fica aí a sua escolha. Porque veja bem uma coisa: casar da noite para o dia, esse casamento tinha data prévia. Quando ele recebeu o convite para o banquete, se ele de fato tivesse casado às vésperas do banquete, quando ele recebeu esse convite, não sei, 10 dias, 15 dias anteriormente, esse casamento já estava marcado. Então, quando ele recebeu o convite a primeira vez, ele já teria dito: olha, daqui a tantos dias eu vou me casar, e eu não vou deixar a minha lua de mel para almoçar na sua casa. Fica claro aqui no texto, evidente no texto, representado aqui, a falta de interesse e de consideração por aquele que fez o convite. Na verdade, ele inventou essa, de pronto, de súbito, porque não tinha sequer consideração por aquele que o convidou. Quem me ouve diz amém. Escute uma coisa: diante do que eu estou expondo a vocês e a nós, quais as desculpas apresentamos na tentativa de justificar as nossas faltas, aquilo que nós assumimos e às vezes não cumprimos? Como, por exemplo, qual que é a desculpa que aquele que não é dizimista dá quando ele sabe que a bênção da vida financeira consiste na entrega voluntária
de dízimos e ofertas, mas ele não faz. Você pode fazer campanha de tudo quanto é jeito que você quiser. Você pode fazer um propósito aqui no culto de quarta-feira de cura e libertação. Quando é perguntado quem quer fazer um propósito de 7 quartas-feiras de estar aqui, você levanta a mão e você vem todas as quartas-feiras do propósito que você fez. Você pode dizer: Senhor, eu quero a bênção na vida financeira. Se você não for dizimista e ofertante, você está fora. A bênção, ela é condicional ao princípio que a acompanha. Qual que é a desculpa que você dá quando você sabe que deve falar de Jesus e você não faz? É o agente secreto de Jesus, é o 007. Ele é, mas ninguém sabe. Um pregador disse uma frase interessante: pregue a todo tempo, se for necessário, use palavras. Você não prega só com esse microfone aqui na mão, você não prega só com um megafone lá na praça, você não prega só entregando folheto na esquina ali da rua. Você prega com o seu testemunho de vida na empresa que você trabalha. Você prega sendo alguém diferente no lugar onde você convive. Eu trabalhei agora nos últimos 30 dias num ambiente onde ninguém me conhecia. E rapidamente aconteceu comigo que o pastor citou aqui hoje de manhã. Alguém disse: Cunha, você é um cara diferente, o que é? Aí eu voltei a pergunta: por quê? Não, eu não estou vendo você participar de certas coisas aí, o pessoal falando umas bobagens lá, alguma coisa, e eu na minha. Você precisa fazer a diferença onde você está. As pessoas precisam notar que você de fato dá testemunho da fé que você diz crer. Pregue o evangelho. Qual que é a desculpa que você dá quando você desperdiça o seu tempo com coisas inúteis e argumenta a falta de tempo para a leitura da palavra, por exemplo? Você precisa ler a Bíblia. Você, como um cristão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu comungo da ideia de que todo crente precisa ler a Bíblia toda durante a vida, nem que seja uma única vez. As desculpas que muitas vezes nós damos, quando nós desperdiçamos o nosso tempo com tantas coisas inúteis, quando nós somos cobrados dessas irresponsabilidades. Eu não sei se foi o ano passado ou o ano atrasado, que já desde o início as coisas estavam muito apertadas para mim, e eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda com 30 dias. E eu, 1h30 de leitura por dia, 30 dias. É lógico que é aquela leitura corrida. Não é aquela leitura que você para numa palavra diferente, você procura uma enciclopédia, você procura um dicionário, você procura um comentário bíblico. Não é essa leitura. É aquela leitura que você faz direta. A leitura sem pausa. Você vai embora. Precisamos conhecer a palavra. Quando não se tem, escute isso que eu vou te dizer aqui. Quando não se tem amor ao reino de Deus, qualquer desculpa, por mais esfarrapada que seja, leva a pessoa a viver uma ilusão espiritual. Tem muita gente iludindo a si próprio, achando que a justificativa dele é algo verdadeiro, mas não é. Os interesses pessoais estão à frente. As intenções pessoais falam primeiro.
Mas essas justificativas dão para essa pessoa a sensação de que ela está no centro da vontade de Deus. Ou seja, o foco dessa pessoa passa a ser outras coisas, mas o seu sentimento é o sentimento de que está no centro da vontade de Deus. Mas os seus interesses são apenas pessoais, mas a sua sensação é que glorifica a Deus, e não tem nada disso. São apenas justificativas. São apenas falas sem nenhuma base que se sustenta. São como esses aqui da parábola, que inventaram essas desculpas, na verdade, para não honrar o compromisso que fizeram. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite a responsabilidade para assumirmos aquilo que de fato nós nos comprometemos. Porque às vezes o que julgamos ser o melhor para nós é o que de fato nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Às vezes analisamos com a nossa visão, analisamos com o nosso sentimento pessoal, de uma visão pessoal, mas não é aquilo que Deus tem para nós. Te convido a estar de pé comigo, por favor. Convidar aqui o Ministério de Louvor para me ajudar a fechar aqui. Quem me ouve diz amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A bênção de Deus, na maioria das vezes, ela está condicionada. Olhe para mim. Esse homem aqui da parábola não é grande por acaso. Esse homem da parábola, ele está representando o próprio Deus. Esse Deus sabe tudo sobre compra de terreno, sobre compra de bois. Esse Deus, ele conhece tudo sobre casamento, foi ele mesmo quem o instituiu. Não dá para inventar uma desculpa qualquer e jogar nele e querer que seja aceito. Todas essas coisas, se não forem acompanhadas pelo sentimento de honra a Deus, não procede de Deus. Quem me ouve diz amém. Sabe o que esse homem fez? Chamou o servo, que levou para ele a notícia que os seus convidados originais não iriam. Esse homem disse ao servo: faz o seguinte, sai aí na rua, todos os pobres, todos os aleijados, todos os portadores de necessidades especiais, os cegos, todos, tragam eles para cá. Aí o texto diz: força-os a entrar para que a minha casa se encha. Sabe o que é forçar? É aquele negócio que você chama um amigo, vão ali comigo, ele diz: não vou não. Você pega assim carinhosamente, vão ali comigo, rapaz, você sai assim meio carregando o cara. Vão. Força-os a entrar para que a minha casa se encha. Ei, olha o versículo 24. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Sabe o que é isso aqui? Na cultura judaica, um portador de necessidade especial era considerado uma pessoa de valor inferior. Um portador de necessidade especial para um judeu era considerado de menor valor.
Sabe o que Jesus está dizendo ao contar essa parábola? A partir do momento que não honramos com compromisso firmado, Jesus estava dizendo para os judeus: o anfitrião vai colocar no seu lugar gente que você considera ser de menor valor que você. E esses que foram convidados inicialmente sequer vai provar do banquete. Provar aqui, meu filho, não é você enfiar lá a concha lá no fundo, igual você faz na panela de feijoada, e sai carregando tudo aquele negócio grandão que você põe uma vez só e está resolvido. Não. Provar é você pegar a pontinha do cabo do garfo e colocar lá e trazer a boca para ver se o tempero está legal, para ver se o cozimento está legal. Jesus está dizendo: esses que foram convidados sequer vão provar do banquete. Quando nós deixamos de firmar o compromisso daquilo que fizemos diante de Deus, olhe para mim, Deus vai colocar gente que consideramos ser de menor valor que nós, ser menos capacitada que nós, colocar para fazer no nosso lugar. Deus tem algo especial com você. Deus colocou algo importante na sua mão para você fazer. Isso vale para o ambiente espiritual que nós estamos, e vale para o ambiente profissional, vale para qualquer outro ambiente. O que você tem na mão para fazer, foi Deus quem colocou. Trate de honrar o nome de Deus na posição que Ele te colocou, porque se você não fizer isso, a notícia que eu tenho para te dar é essa: Deus vai colocar alguém menos capacitado que você. Deus vai colocar alguém com a condição menor que você para participar daquilo que você deveria estar participando. Sabe qual que é a minha oração? Que Ele saia pelas ruas, que Ele saia pelos becos e valados e traga quem Ele quiser trazer, mas não para participar no nosso lugar, mas para receber juntamente conosco, porque nós estamos dispostos a honrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Você quer a bênção de Deus, querido? Trate de aceitar o convite que o grande mestre fez a você. A plenitude da bênção de Deus para esses convidados aqui eram eles sair de casa e se dirigir para o lugar do banquete. Era honrar o convite que lhes foram feitos. Deus está te chamando. Honre aquilo que Deus está te chamando para fazer. Deus está te colocando numa posição para você fazer algo. Honre isso. Valorize isso. Cante. Você pode fechar os seus olhos. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixas 99 só pra mim. Você pode levantar sua mão e cantar isso. Posso comprá-lo, aleluia, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aquele que fugir da intimidade com Deus ou das suas propostas do seu reino, abre mão de desfrutar de bênçãos maiores. Eu e você precisamos corresponder ao nosso chamado.
Paulo diz que aquele que corresponde ao chamado, ele corre por um prêmio, porque há um prêmio pela soberana vocação. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, que deixemos de lado as desculpas e assumamos de fato a proposta que Deus tem para nós. Nos comprometemos, Senhor, diante de Ti. Comprometemos-nos diante do Senhor nessa noite. Queremos Te dizer aqui, Senhor, em alto e bom som, que o Senhor pode contar conosco. Nós estamos disponíveis. Estamos disponíveis. Ajude-nos. Queremos ouvir a Sua voz. Queremos estar na intimidade contigo para esse momento que o Senhor nos convida, para esse banquete. Nos ajude, Pai. Dê-nos a Sua graça sempre. É assim que nós oramos. Que a graça, o amor, a comunhão e as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria?